Oi, gente. Então, agora a gente vai desenvolver para o ensino médio, terceiro ano do ensino médio, o módulo 12 da frente 3, tá legal? Então vamos lá. Lembra, a gente está construindo um circuito, né? Aos poucos a gente vai conhecendo peças, componentes do circuito. E até agora quais são os componentes que nós conhecemos? Nós vimos o resistor. O que o resistor faz? Transforma energia elétrica em energia térmica, ele esquenta. Ele só esquenta. O chuveiro, o secador de cabelo, ferro de passar roupa. E depois a gente viu o gerador. O que é o gerador? É o cara que transforma a energia não elétrica em energia elétrica. É a pilha, a bateria. Então, por enquanto, o circuito tem esses dois componentes. Tem o gerador e o resistor. O gerador tem que ter, né? Um circuito que não tenha gerador não funciona, que não tem nenhum fornecedor de energia no sistema. Então, o gerador sempre tem que ter. E com o resistor, a única coisa que o nosso circuito faz é esquentar. Então, por enquanto, o circuito está fazendo muito pouco, né? O circuito está só esquentando. Então, o que a gente fez? A gente fez um secador de cabelo, tá? A gente fez um ferro de passar roupa. Agora eu vou colocar no circuito um elemento novo, um componente novo. Agora eu vou colocar no circuito alguém que faz algo de útil, alguém que desempenha uma tarefa. Vou colocar alguém que realiza um trabalho. Eu vou colocar no circuito o receptor. O que o receptor faz? O receptor ele pega a energia elétrica e faz algo de útil com ela, tá? Alguma coisa útil. Se você quiser pensar num receptor, pensa, por exemplo, num motor elétrico, tá? Uma máquina de lavar, um liquidificador, uma batedeira de bolo, tá? São receptores. Eles pegam a energia elétrica e fazem alguma coisa de útil com ela, né? Uma furadeira elétrica. Então vai lavar roupa, vai bater clara em neve, vai fazer o furinho na parede. Isso é o receptor. Então ele transforma a energia elétrica em outra forma de energia, além de calor. O receptor não transforma toda a energia elétrica em calor, não. Ele transforma em outro tipo de energia. E você faz algo de útil com essa energia, tá? Então um exemplo típico de receptor é o motor elétrico. Ou então a bateria de celular, a bateria recarregável. Tá? A bateria recarregável também é um receptor, tá? Então o receptor é o cara que vai pegar a energia elétrica e transformar em outra forma de energia, além de energia térmica. Exemplo típico de receptor, motor, né? Máquina de lavar, furadeira, né? Ou bateria recarregável. Tá legal? Esse é o símbolo do receptor. Então isso aqui, ó, é o seu liquidificador, tá bom? Isso aqui é a máquina de lavar. Todo receptor tem dois polos, positivo e negativo. A barrinha é sempre o polo negativo, a barra menor é sempre o polo negativo e a barra maior o positivo. Todo gerador tem sempre uma força contra-eletromotriz, Elinha. Força contra-eletromotriz. Gente, isso aqui não é uma força, tá, no sentido de puxão e empurrão. Força contra-eletromotriz é uma tensão, são volts. A força contra-eletromotriz é a quantidade de volts que o motor precisa para trabalhar, para funcionar. É a quantidade de tensão que o liquidificador vai usar para fazer a vitamina de abacate. É a quantidade de volts que a máquina de lavar usa para lavar roupa. Força contra-eletromotriz. E o receptor ele é um objeto material, ele é uma coisa. E coisas têm resistência. R' é a resistência interna do receptor, do motor. Bons motores têm uma resistência interna pequenininha. O que seria o receptor ideal? É o receptor sem resistência interna. Então o que me interessa da batedeira de bolo? A força contra-eletromotriz e a resistência interna. Aí eu preciso lavar roupa. Então eu vou ligar o receptor. Para o receptor funcionar, tem que ligar numa tensão. Tem que ligar na tomada, tá bom? Então U é a tensão que o receptor consome. U é a tensão da tomada. U é a quantidade de volts que o motor está consumindo. Para que o motor quer tensão? O motor quer tensão para trabalhar. Qual é a tensão que o motor usa para trabalhar? A força contra-eletromotriz. Mais a tensão que ele vai precisar para vencer a resistência interna. Gente, motor elétrico esquenta. Por que motor elétrico esquenta? Porque tem resistência interna. Então, isso aqui, ó, é a equação do motor. U é a tensão que o motor consome. U é a tensão total que ele consome. U é a tensão da tomada. Para que o motor quer tensão? Para funcionar, para trabalhar, para girar. Mais do que ele precisa para vencer a sua resistência interna. Lembra, o receptor é um consumidor. O receptor consome energia. Tá? Resistor consome energia. Gerador fornece energia. Tá? O resistor consome energia e transforma em calor.
o receptor consome energia e faz alguma coisa com ela, tá? Lavar roupa, não sei, tá? Recarregar a bateria. E o gerador fornece energia para todo mundo. Então agora você tem dois fornecedores, consumidores no circuito, dois consumidores de energia, o resistor que só esquenta e o receptor que faz alguma coisa de útil com a energia. E você tem um fornecedor de energia, que é o gerador, tá? Qual é a curva característica? A curva característica de um receptor. Vamos lá. A curva característica é o gráfico tensão-corrente. Vamos construir o gráfico dessa função aqui. Se for igual a zero, isso aqui zera e U é igual a quem? A E'. Então o gráfico vai cortar o eixo das tensões na força contra a eletromotriz. Gente, o expoente não está explícito, é função do primeiro grau. O gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta inclinada. Como isso aqui é positivo, ó, a reta é crescente. Então isso aqui é a curva característica de um receptor. Uma reta crescente que não passa na origem. Certo? Tudo bem? E nota uma coisa importante. Se você lembra, o símbolo do receptor e o símbolo do gerador são iguais, então. Então, se eu não te falasse que isso aqui é um receptor, você ia achar que é um gerador. Os símbolos são iguais. Por quê? Porque quase sempre, e para a gente vai ser assim, tá? No maravilhoso mundo encantado do vestibular vai ser assim, tá? Todo gerador pode ser receptor, todo receptor pode ser gerador. Então, por exemplo, você pega um ventilador na parede, o ventilador está ligado na parede fazendo vento, funcionando. O ventilador na parede está consumindo energia elétrica. O ventilador na parede fazendo vento, ligado na tomada, ele é um receptor. Ele pega energia elétrica e transforma em energia mecânica que move a pá e faz o vento. Se você pegar um voltímetro e colocar lá na tomada, no plug do ventilador, o voltímetro vai indicar a tensão da tomada, sei lá, 127 volts. Se você arrancar o ventilador da tomada, desliga o ventilador e coloca lá o voltímetro no plug do ventilador, ele vai indicar zero. Mas se você pegar, tira a grade do ventilador, tá? A grade de proteção. Se você pegar a pá do ventilador e começar a girar a pá com a mão, o voltímetro começa a indicar uma tensão. Então você ligou, você tirou o ventilador da parede, tirou a tomada, ligou o voltímetro nos terminais da tomada, naqueles dois pins da tomada, está indicando zero. Você começa a girar a pá do ventilador com a mão, o voltímetro começa a indicar uma tensão. Quanto mais rápido você girar, maior é a tensão que o voltímetro vai indicar. Se você conseguir girar a pá com a mão tão rápido como ela gira lá na parede, o voltímetro vai indicar lá quase 127 volts. Então na parede, fazendo vento, o ventilador é um receptor, ele consome energia elétrica. Mas na sua mão girando, ele é um gerador, ele fornece energia elétrica. Todo gerador pode ser receptor, todo receptor pode ser gerador. Claro, quando o engenheiro projeta o aparelho, ele projeta com um certo propósito. Então quando o engenheiro projeta um liquidificador, o liquidificador foi projetado para ser receptor. Tá? Mas ele pode ser um gerador. Às vezes não. Às vezes o engenheiro projeta para ser as duas coisas. Bateria de celular. A bateria de celular, quando você está usando o telefone celular, falando ao telefone, a bateria é o gerador. Quando você pega a bateria e põe para recarregar, a bateria passa a ser receptor. É o mesmo aparelho. Ora gerador, quando você está usando a bateria no celular, ora receptor, quando você põe a bateria para recarregar. Então, o gerador pode ser receptor, o receptor pode ser gerador. Na prática, para a gente, o que vai diferenciar? O sentido da corrente. Quando isso aqui for um gerador, a corrente brota do polo positivo. Quando for um receptor, a corrente morre no positivo. Então, essa é a diferença para a gente. Então, quando esse elemento, a coisa que tem esse símbolo, é gerador, quando eu estou vendo que a corrente brota do polo positivo do componente. Quando é receptor, quando a corrente morrer no polo positivo. A diferença na prática é essa. Então, como eu falei, quando colocamos a bateria do celular para ser carregada, a bateria, vira o quê? Um receptor. E o carregador vira o quê? Gerador. Tá? Alternativa C. É o mesmo aparelho, a bateria do celular. Quando a bateria está sendo recarregada, a bateria vira receptor e o carregador vira gerador. Certo? A2. Um motor elétrico. Motor é o exemplo típico de receptor. Tá? Não sei o que é isso aqui, tá? Uma furadeira elétrica, não sei o que é, não interessa. Um motor elétrico. Está conectado a uma rede elétrica, tomada, 127 volts. Esse motor possui uma resistência interna de 3 ohms. Quando você liga
a corrente que passa no motor é 9 amperes. Quanto é a força contra a eletromotriz? Está aqui, ó, a equação do receptor. U é a tensão que o receptor consome, é a tensão da tomada. E' é a tensão que ele usa para funcionar, para trabalhar, para fazer a tarefa dele. R' é a resistência interna e a corrente. Eu liguei numa tomada de 127 volts, a resistência interna do motor é 3 ohms e a corrente é 9 amperes. 3 vezes 9, 27. Passa 27 para lá e fica 100. Então essa é a força contra a eletromotriz desse motor. Então olha, o motor consome da tomada 127 volts, mas para funcionar só usa quanto? 100. Onde é que estão os outros 27 volts? Na resistência interna, e ali o motor esquenta, porque parte da tensão ou parte da energia que o motor obteve da tomada, parte foi dissipada na forma de calor na resistência interna. Certo? Questão 3. Importante a questão 3, tá? Ele, direto e reto, ele dá esse circuito aqui, ó, e manda você dizer qual é o sentido da corrente, tá? Sempre a corrente convencional, o sentido da corrente e o valor da corrente. Problema. Até o módulo anterior eu só tinha resistores. Agora eu posso ter só resistores ou resistores e geradores. Como é que eu faço para diferenciar um do outro? Os símbolos são iguais. Até os polos são iguais, né? Ó, barrinha é mais, barrinha é menos. Barrinha é mais, barrinha é menos. Então como é que você faz para saber se são dois geradores ou um gerador e um receptor? Assim, ó. Você vai partir da hipótese, você vai chutar, tá bom? Você vai chutar que os dois são geradores. É tudo gerador e vê o que acontece. Quando o componente é gerador, a corrente brota do polo positivo. Então se isto aqui fosse um gerador, a corrente brotaria do polo positivo e ia circular em sentido horário. Se isso aqui também fosse um gerador, a corrente brotaria do polo positivo e circularia no sentido anti-horário. Então se os dois fossem geradores, eles mandariam corrente em sentidos opostos. Eles são antagônicos. Não pode. Quando todo mundo é gerador, todo mundo manda corrente no mesmo sentido. Como eles estão mandando correntes em sentidos opostos, um é gerador e o outro é receptor. Então se os polos forem agônicos, os dois são geradores. Se forem antagônicos, um é gerador e o outro é receptor. Como os polos são antagônicos, um é gerador, o outro é receptor. Um é bateria e o outro é motor. Mas qual é qual? Os símbolos são iguais. Aí você vai fazer o seguinte. Quem que vai governar o circuito? É o mais forte. É aquele que tem mais capacidade de produzir tensão. É o mais forte. É o que tem maior força eletromotriz. Então quem é o gerador? O de 96 volts ou de 12? O de 96. Porque ele gera mais volts. Então ele é o mais forte. Então é ele que manda no circuito. Então a corrente brota do polo positivo dele. Certo? Então esse cara aqui é o gerador, porque ele é o mais forte. Se a corrente brota do polo positivo dele, a corrente circula em sentido horário. Então a corrente em sentido horário. E como é que eu vou achar essa corrente agora, o valor da corrente? Gente, ó, antes eu tinha um fornecedor, que era o gerador, e um consumidor, que era o resistor. Agora eu tenho um fornecedor, gerador, para dois consumidores, resistor e receptor. Antes, tudo que o gerador produzia, os resistores usavam. Agora, os resistores vão ter que compartilhar o que o gerador fornece. A tensão total que vai para os resistores, a tensão total que os resistores usam, e aqui você tem que levar em conta tanto os resistores externos como os internos, porque isso aqui é a tensão total que os resistores consomem, tanto o resistor do gerador, como o resistor do receptor, como os resistores externos. Isso aqui é a tensão total consumida por todos os resistores. É a tensão que o gerador gera. Então os resistores vão usar o que o gerador gerou, menos o que o receptor usou para ele, consumiu. Então agora, o gerador, ele fornece tensão para o receptor e para os resistores. Os resistores compartilham a tensão que o gerador gerou com o que o receptor está usando para funcionar. Por isso que a tensão total agora para os resistores é o que o gerador gera, a força eletromotriz, menos o que o receptor consome para funcionar, a força contra a eletromotriz.
Então a tensão total vai ser o mais forte, 96 volts, menos o mais fraco, 12 volts. Sobram para os resistores produzirem calor, tensão de 84 volts. Agora fica igual. Sei U and RI. Mas para valores totais, para valores equivalentes. A corrente sai do gerador, passa nesse resistor, passa no resistor interno do receptor, passa nesse outro resistor e passa aqui. Todos os resistores são percorridos pela mesma corrente. Só tem um caminho para a corrente fazer. Os resistores estão em série. Na série você soma. Soma tudo, porque a resistência equivalente de todo mundo é a tensão total para todos os resistores. Soma 2 com 3 com 2 com 5 e você acha a resistência equivalente do circuito todo, 12 ohms. Então, essa resistência equivalente de 12 ohms está usando 84 volts. Os outros 12 volts, quem está usando é o receptor. Passa o 12 dividindo e você acha que a corrente que circula no circuito é 7 amperes em sentido horário. Uma corrente de 7 amperes em sentido horário. Certo? Muito bem. 4. Você tem aqui esse circuito. Aqui o cara foi bonzinho com você, hein? Ele já falou que isso aqui é gerador e isso aqui é receptor. Você tinha que descobrir isso, tá? Mas ele já falou. Nota, aqui tem um amperímetro ligado com o gerador. O amperímetro está em série com o gerador. O amperímetro sempre nesse caso, do jeito como o amperímetro foi colocado nesse problema, o amperímetro vai medir a corrente que passa no gerador. Você tem duas chaves, 1 e 2. Ele manobra chaves, tá? Chave 1 fechada e a 2 aberta. A chave 1 aberta, a chave 2 fechada. Ele dá os valores, né, da força eletromotriz do gerador, da força contra a eletromotriz do receptor, ele chama de E1 e E2. A força eletromotriz E1, a contra a eletromotriz, ele chama de E2. Tá? Ele dá o valor dessa resistência externa, tá aqui, ó, 38 ohms, e dá o valor da resistência R2 do receptor. Tá? Mas não dá o valor do R1 do gerador. Ele fala o seguinte: com a chave 1 fechada e a 2 aberta, a corrente no amperímetro, que é a que passa no gerador, é 1 ampere. Ele quer saber o seguinte: abre a 1 e fecha a 2, para quanto vai a corrente no gerador. Tá certo? Coletei aqui os dados, tá? Do enunciado. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos fechar a chave 1 e abrir a chave 2. Assim, ó. Como essa chave está aberta, não passa a corrente do lado direito do circuito. Esquece esse cara aqui, ó. Ele não está funcionando. Barrinha é menos, barrona é mais. A corrente vai sair do polo positivo do gerador, vai chegar nessa encruzilhada, não vem para a direita porque a chave está aberta, vai para a esquerda, desce no R, sobe e vem aqui de novo no perímetro e passa no R1. Então agora o nosso fornecedor, o gerador, ele está gerando tensão, fornecendo tensão para o R1 e para o R1, porque esse cara está desligado. A corrente que passa aqui é a mesma que passa aqui, certo? Então, esse R1 está em série com R1, tá? Quanto é a resistência equivalente? R1 mais R1. O R1 é com 38, tá? Então tá aqui, certo? R1 mais R1, essa é a resistência equivalente. A tensão total para os resistores é o E1, porque o E1 só está alimentando os resistores. Então, os resistores têm uma tensão que é exatamente tudo que o E1 gerou, que é 40 volts. A tensão total é igual a resistência equivalente vezes a corrente total. Sei U and RI, para valores totais, para valores equivalentes. A tensão total para os resistores agora é 40 volts. A resistência equivalente está aqui, ó, e a corrente na tabela era 1 ampere. Aí você acha o R1 como sendo 2 amperes. Tá? Então, descobriu o R1. Não é isso que ele quer saber. Ele quer saber quanto é a corrente aqui com a 1 aberta e a 2 fechada. Então vamos lá, vamos mudar a figura. Assim. Agora, aqui não vem corrente, você desligou o R1, certo? Barrinha é menos, barrona é mais, barrinha é menos, barrona é mais. Agora a corrente que sobe aqui no gerador, ela não vem para cá, ela vai para o receptor. Agora, o gerador vai atender os resistores
e vai atender o receptor também. A resistência R1 nós descobrimos antes que é 2 ohms, certo? Quanto é a resistência equivalente agora? A corrente que sobe no R1, desce no R2. A corrente aqui e aqui é a mesma, eles estão em série. O R1 é 2 e o R2 é 3. Soma 2 com 3 dá 5. A tensão total para os resistores, agora, é o que o gerador gera, o E1, tirando o que o receptor consome, E2, certo? E1 menos E2. Então agora, para os resistores, 40 volts menos 30, os resistores estão usando uma tensão total de 10 volts, certo? O gerador gera 40, o receptor consome 30 e os resistores vão usar 10 volts para gerar calor. Sei U and RI, para valores totais, para valores equivalentes. A tensão total agora é 10, a resistência equivalente é 5 e eu quero saber a corrente que é X, que é a corrente com a chave 2 fechada e a chave 1 aberta, certo? Aí você acha o X como sendo 2 ohms. Deixa eu aproveitar e falar uma coisa para vocês. Lembra que a gente aprendeu na associação de geradores que você não pode ligar geradores diferentes em paralelo? Por que você não pode ligar geradores diferentes em paralelo, um forte e um fraco? Se você ligar geradores diferentes em paralelo, não serão 2 geradores. Um vai ser gerador, outro vai ser receptor. Lembra? Para ligar geradores em paralelo, eles têm que ser iguais. Por que eu não posso ligar geradores diferentes em paralelo, um forte e um fraco? Porque se eu ligar um gerador forte em paralelo com um fraco, não serão 2 geradores. Um vai ser gerador, outro vai ser receptor. Então, se eu ligar o gerador forte em paralelo com o fraco não ajuda o forte, atrapalha. Tá? Então, você só pode ligar geradores em paralelo se eles forem iguais. Tá bom? X igual a 2 ohms, alternativa C de carinho. Certo? Essa é a aula de hoje. Tá bom? Até a próxima. Assistam, repito, assistam a aula toda até o fim. Estudem a aula. E aí vocês vão lá, façam a tarefa. Tá bom? E então, até a próxima aula. Um abraço a todo mundo. Tchau.